A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos no nosso canal do YouTube, Estudando a Bíblia. Meu nome é Elizabeth, sou aqui da cidade de Patinga e passando aqui nesse início de semana para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. E eu convido a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações e venha fazer parte deste lindo projeto chamado Estudando a Bíblia. Nós fazemos o estudo da Palavra de Deus de segunda a sexta-feira aqui no YouTube e também pelo nosso grupo no Telegram. E se você deseja fazer parte, é só você deixar aqui nos comentários: Irmã Elizabeth, desejo fazer parte do grupo de estudo. Será uma alegria muito grande poder estar adicionando vocês ao nosso grupo de estudo. E para esse início de semana, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa leitura e os nossos estudos dentro do livro de Neemias. E o Espírito Santo testificou meu coração para compartilhar com vocês alguns versículos do capítulo 1. Neemias capítulo 1, nós vamos estar lendo versículo 1 ao 4. E o tema que o Senhor me deu foi a atitude de Neemias diante de uma notícia de total destruição. Novamente vou repetir o tema para você. A atitude de Neemias diante de uma notícia de total destruição. Vamos estar lendo aí. Se você tem um exemplar da Bíblia, acompanha comigo a leitura desses versículos. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Somente até aqui, mas quando você tiver a oportunidade, leia todo o livro de Neemias. Ele é maravilhoso e você vai tirar muito aprendizado para a sua vida. Então aqui nós vamos falar acerca de qual é a reação que Neemias teve, né, quando o irmão dele chegou ali, trouxe notícia, né, dos que restaram em Jerusalém, os que não haviam sido pegos para o cativeiro da Babilônia. E as notícias não eram boas. A notícia que o irmão dele trouxe é que os que restaram lá estavam no estado. Olha só que tristeza, hein? Ele perguntou e essa foi a resposta: os que restaram, que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. As notícias eram que de destruição. A notícia era de desprezo, que aquele povo que havia restado lá, os que ficaram, né? Porque quando o povo foi levado cativo, foi selecionado o povo, até para levar o povo teve uma seleção. E os que não interessavam ficaram para trás, né? Eram os mendigos, eram as pessoas que não tinham muita instrução. Esses não era do interesse de levar. Então a maioria que ficou para trás já vivia uma vida muito difícil. E depois de tudo isso que aconteceu, né, foram queimados ali. Todos os muros de Jerusalém foram danificados, queimados. E aquele povo se encontrava num estado de miséria. Essa foi a palavra que o irmão de Neemias falou com ele. O povo que está lá está em estado de miséria e total desprezo. Ninguém da sociedade se preocupava, nenhuma liderança preocupava com aquele povo. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias recebeu essa notícia, né, que lá na terra dos pais dele, a situação aonde os pais dele foram enterrados, que os pais deles haviam sido enterrados lá,
ele simplesmente, a Bíblia fala que quando ele recebe, ele vai falar assim, ó, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me. O impacto foi tão grande que Neemias se assentou, depois ele chorou e começou a lamentar. E a Bíblia vai dizer que ele se lamentou por alguns dias. Não fala quantos dias, mas ele passou alguns dias se lamentando pela perda. Não só perda material, pela destruição, mas principalmente pelo estado que o povo que restou lá encontrava. No estado de desprezo e de miséria. Nós sabemos que Neemias exercia um cargo de confiança dentro do palácio, aonde naquela época imperava o rei Artaxerxes. Então, diante de tudo isso, diante dessa notícia, é essa palavra que o Senhor quer falar comigo e com você. Qual é a nossa reação diante de uma notícia, às vezes de uma perda, da perda de um ente querido, às vezes de uma perda profissional, uma perda na vida sentimental, um desastre, uma catástrofe. Qual é a minha reação? Qual é a sua reação? E nós somos humanos. E aqui, sendo humano, Neemias teve essa reação. A Bíblia fala que ele prostra, ele senta, chora, lamenta. E depois desses dias de lamento, a Bíblia fala que ele vai entrar num jejum e em oração. E ele vai passar por dias ali, jejuando e orando. Olha a diferença. Primeiro, ele sofreu o impacto da notícia, que não era nada agradável. E realmente aquilo mexeu com as estruturas de Neemias. Mas ele sabia que não adiantaria ele ficar ali chorando, nem tão pouco prostrado. Então, ele entra em jejum e oração. E mais interessante, ele não só jejuou e orou, ele tomou atitude. Né? Ele continuou ali trabalhando no palácio e prestando serviço ali, né? Ele se aproximava do rei, porque ele era copeiro do rei, ele provava toda a alimentação e bebida que o rei ia ingerir, né? O copeiro do rei, que era a função que Neemias exercia, tinha que provar, porque naquela época havia muitos casos de envenenamento dos reis. Então tinha esse cargo, que era copeiro do rei, era uma pessoa de confiança, quer dizer, ele provava alimentos e bebidas e ficava muito próximo. E a Bíblia vai dizer que Neemias, ele servia o palácio e ao rei com tanta alegria, que neste dia, quando ele chegou para servir o rei percebeu o semblante dele de tristeza e perguntou para ele o que estava deixando ele triste. E o mais interessante que nós vamos ver, que eu quero fechar aqui, a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje, nessa segunda-feira, é a última segunda-feira do mês de março. Eu não sei qual notícia você está esperando ou qual notícia você já recebeu. Só que nós vamos ver que você, assim como Neemias, você é humano. Você tem sim sentar, chorar, se lamentar. Mas logo depois que você passar por esse período de dor, de impacto dessa notícia, você precisa se erguer em jejum, oração, buscar o direcionamento de Deus e ir até as pessoas certas. Aqui, primeiramente, ele, como humano, ele sentou, chorou e lamentou. E depois foi jejuar e orar, que é falar com Deus. E após tudo isso, ele pede autorização para ir, para fazer parte da reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual área da sua vida que você precisa que seja reconstruída? É uma reflexão para você. Aprenda com essa palavra, que o Espírito Santo testifica no seu coração. Há uma grande restauração para ser feita, para ser realizada, para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim como Neemias, se você já sentou, já chorou, já se lamentou, agora entra no jejum e entra na oração e age, porque a oração vem seguido de atitude. Haja de acordo com a palavra na direção de Deus, porque vai ter restauração. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos,
seus projetos e que tudo que você tocar, abençoado seja. Lembra dessa palavra? Depois de sentar, chorar, lamentar, Neemias vai jejuar, orar e vai até o rei Artaxerxes. E ele toma uma atitude. Depois de tudo isso, ele toma atitude e ele vai ser bem sucedido em tudo que o Senhor colocar no coração dele. Que Deus abençoe a sua semana. Permitindo o Senhor, na próxima segunda-feira, estaremos aqui de volta com uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração.